Oi, gente, boa tarde. Então, galera, eu vim dar continuidade ao vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre TPB, transtorno de personalidade borderline. Então, a princípio eu quero começar falando, gente, que o intuito desse vídeo não não é só contar a minha história. Não é só porque teve algumas pessoas, acreditem ou não, que fizeram comentário do tipo, tá querendo aparecer, alguma coisa assim, né? E eu acho que tem várias maneiras da gente fazer isso, né? Hoje a internet é o nosso meio de comunicação, então tem várias maneiras de você aparecer. Então eu acho que a gente não iria usar uma coisa tão séria para fazer isso. Então eu queria enfatizar isso, né? Que o motivo principal de fazer o vídeo, de estar falando sobre isso, é ajudar outras pessoas e também é uma forma de autoajuda, né? De me ajudar, porque falar sobre isso faz com que eu me sinta melhor, um pouco melhor. Então tá, eu vou começar falando, gente, a respeito da importância de você identificar a doença o quanto antes. Porque, como qualquer outra doença, quanto mais cedo você identifica e você procura tratamento, maiores as chances de você conseguir melhorar, né? Então, você tem que ficar atento aos sinais, né? As coisas que você vem sentindo, né? Se você vê que o seu comportamento tá diferente, né? Que você tá se isolando, que você tem estado triste, com muita frequência, né? E várias outras coisas, vários outros sintomas que eu citei no outro vídeo. Então é bom que você procure um profissional, né? Para você identificar o quanto antes a doença e começar o tratamento o quanto antes. Eu demorei muito tempo para poder identificar que eu estava com alguma coisa. Na verdade, eu só comecei a fazer tratamento quando eu tive a minha primeira tentativa de suicídio, que foi em 2017. Mas eu já tinha sintomas bem antes, desde os meus 15 anos, né? Quais sintomas? Né? Eu ficava triste à toa, né? Sem motivo. Tinha transtornos de raiva, né? Me mutilava também, né? Tinha automutilação de várias formas, como me cortar, como me machucar de outras formas também, que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas assim, eu só descobri que eu realmente estava doente quando eu cheguei assim no ponto alto da doença, né? Que foi quando eu tentei suicídio. Então tá. Uma das coisas que as pessoas perguntaram, quem assistiu outro vídeo, foi sobre se o transtorno bipolar é a mesma coisa que o transtorno de personalidade borderline. Gente, primeiramente eu quero falar que eu não tenho nenhuma formação, né? Eu não sou psiquiatra, nem psicanalista, nem psicóloga. Tudo que eu tô falando aqui é a respeito do que eu vivi, do que eu já passei e de pessoas que passaram também. Então, assim, eu tô falando de acordo com as coisas que eu já vivi, né? Então, eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho nenhuma formação nisso. Então, por isso que eu vou estar sempre repetindo que se vocês estiverem sentindo algo, se vocês se identificarem com algo que eu disser aqui, o mais importante é que vocês procurem um profissional, né, para que ele te dê um diagnóstico real. Então, tá, voltando ao assunto. O transtorno bipolar, ele é mais ou menos assim. Ele tem uma duração maior,
né, do que o transtorno de personalidade borderline. O transtorno bipolar, você, por exemplo, passa uma semana super bem, super feliz e tal, alegre, né? Tendo a sua vida ali contínua e tal, tudo correndo muito bem. E daqui a pouco, sei lá, daqui a uma semana você já não tá mais dessa forma. Você tá triste, né? Ou você tá chateado. Já o transtorno de personalidade borderline, a variação de humor é muito rápida. Não é questão de dias ou meses, é questão de segundos. Você pode estar, tipo, super bem agora e naquele mesmo segundo você tá mal. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Atualmente eu tenho tido muitas crises, né? E ontem, por exemplo, eu tive um dia relativamente difícil, né? Eu passei o dia bastante triste e tal, isolada. E daí, na hora de dormir, eu tava me sentindo um pouco melhor, né? Tava com o coração mais em paz e tal, não tava me sentindo tão triste. E de repente, tipo, de repente mesmo, em questão de segundo, uma tristeza invadiu meu coração e eu comecei a chorar desesperadamente. Comecei a ficar muito desesperada. Eu tinha deitado na cama, né, com sono e de repente o meu sono passou e eu fiquei muito desesperada, com pensamentos muito negativos e tal. E eu só consegui dormir, passar aquilo que eu tava sentindo porque eu tomei medicação, né, clonazepam, e daí eu consegui dormir. Mas assim, eu tive um momento muito desesperador de um segundo para o outro. Então, é basicamente isso, a diferença do transtorno de bipolaridade pro transtorno de personalidade borderline. Outra coisa que eu queria citar aqui, que também é um dos sintomas da borderline, é sobre a nossa estabilidade emocional, gente, que é muito grande numa proporção assim que não dá nem, eu não sei nem explicar, né, de uma forma que vocês consigam entender. Tipo, por exemplo, você tem um relacionamento, né, você, por exemplo, é casado ou você tem um namorado, não sei, e você tá bem com aquela pessoa, porque assim, a gente sente tudo no extremo. O borderline, ele sente tudo no extremo. A gente é o 880. A gente não consegue estar no meio termo, né? Ou a gente sente tudo muito forte mesmo, ou a gente não sente nada, né? Então, assim, naquele mesmo momento que você pode estar amando o seu parceiro, assim, tendo um amor por ele gigante, né? Querendo estar perto, ter momentos de carinho e tal, de repente você pode sentir uma raiva descontrolada dele e não querer mais, dele ou dela, né? E não querer mais que aquela pessoa esteja perto de você de forma alguma, né? Querer ficar longe de qualquer jeito. Isso é um dos sintomas, tanto no relacionamento amoroso, também como com um amigo ou com alguém da família, tá? Outros sintomas que eu gostaria de citar, que eu acho muito importante, é sobre a automutilação. No momento que você tá em crise, você não consegue pensar em muita coisa, né? Você tá sentindo uma dor emocional muito grande, muito forte, né? Eu não consigo, mais uma vez, colocar em palavras, né, o tamanho da dor que você tá sentindo. O borderline, a pessoa que tem borderline, ela no geral, ela sente um vazio muito grande constantemente. É como se sempre tivesse faltando algo na vida dela, né? Ela sente esse vazio constantemente, estando ou não em crise. É como se, mesmo se a pessoa tiver uma vida social boa, se ela tiver um trabalho, se ela tiver um relacionamento amoroso bom, se ela tiver uma condição social boa, né?
ela pode ter a vida perfeita, mas se ela tem esse problema, ela sempre vai sentir um vazio muito grande, né? E esse vazio causa muito sofrimento. Então, assim, voltando ao assunto, na verdade eu até esqueci sobre o que eu tava falando antes. Ah, tá, sobre a automutilação. Então a gente tá sempre sentindo esse vazio, né? E esse vazio causa muita dor. E é aí que vem a mutilação. Porque na nossa cabeça, naquele momento, a gente pensa o quê? Que se a gente sentir uma dor física, aquela dor física vai amenizar a dor emocional que a gente está sentindo. E é aí que vem a mutilação, né? Que o mais comum é você se cortar, ou você se queimar, ou você se machucar. Eu, por exemplo, já me mutilei de várias formas que vocês possam imaginar, assim. É até um pouco difícil de falar, né, sobre isso, né, de expor isso, mas é a realidade. Eu, por exemplo, eu tenho cicatrizes no meu braço, não sei se vai dar pra ver direito. Dessa vez aqui foi uma vez que eu tentei suicídio e eu me cortei, o corte foi bem fundo, a cicatriz ficou bem grande, eu precisei levar ponto. Foi nos 2 braços. Eu não sei se vou conseguir mostrar direito aqui. O outro deu para ver melhor. Eu, por exemplo, já tentei me afogar. Algumas vezes que não foi tentativa de suicídio, mas eu já me mutilei, tipo, me bati com um martelo até deslocar alguma parte do meu corpo, tipo joelho ou braço. Então, assim, gente, para vocês terem noção de como isso é uma coisa muito, muito, muito grave, nós temos um sistema de defesa, né, muito forte. Então, para um ser humano conseguir se machucar a ponto de quebrar esse sistema de defesa, eu quero dizer assim, a gente tem um sistema de defesa que a gente não consegue se machucar. Esperar a motinha passar. A gente não consegue se machucar, a gente tem esse sistema de defesa, né? Então, para sua mente quebrar esse sistema de defesa, você tem que estar num grau, né, de insanidade muito grande. Então, é por isso que eu digo que o transtorno de personalidade borderline é uma coisa muito séria, muito severa, né? Que faz você quebrar esse sistema de defesa e se machucar dessa forma. Outra coisa que eu gostaria de citar também, que eu não falei no outro vídeo, é sobre... no outro vídeo eu falei muito sobre a instabilidade emocional que a gente tem, de se relacionar com as pessoas e tal, mas eu não falei, por exemplo, sobre como isso influencia na nossa vida profissional também. Eu, por exemplo, depois que eu fui diagnosticada com essa doença, eu nunca consegui manter o emprego, por exemplo, por mais de 1 ano, porque a gente se sente mal, a gente se sente incapaz, né? Então a gente acaba levando aquilo, né, pro nosso profissional também, porque a gente tá nessa variação de personalidade, a gente tá constantemente numa indecisão sobre o que a gente quer e sobre o que a gente é, né? Sobre o que a gente é capaz e sobre o que a gente não é capaz. Então isso influencia muito na nossa vida profissional também. Eu sempre, todos os meus empregos eu perdi por conta disso, né? Por conta de tá bem, né? E de repente ficar muito mal e precisar dar atestado, né? Então acabei perdendo vários empregos por conta disso. O meu último emprego de carteira assinada, eu fiquei afastada por 6 meses, por 7 meses. Tentei ficar afastada pelo INSS, porque na época eu tava
tendo muita crise, né? E tentei suicídio várias vezes. E aí eu consegui vários laudos, né? Por vários psiquiatras que eu passei, mas eu não consegui, na época, ficar encostada pelo INSS, né? Então eu fiquei durante muito tempo sem trabalhar, sem conseguir trabalhar, porque eu não conseguia, na verdade, fazer nada, né? Não conseguia sair de casa. Eu, além do transtorno de personalidade borderline, eu também tenho ansiedade generalizada. E na época eu lembro que eu tremia muito, sabe, o tempo inteiro. Não só em momentos de crise. Eu tinha uma tremedeira constante, então eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nada. Porque, sabe, igual as pessoas que têm, se eu não me engano, mal de Parkinson, né? Que a pessoa fica assim, tremendo o tempo inteiro. Eu ficava o tempo inteiro dessa forma. Eu devo ter ficado uns 2 ou 3 meses assim. Então, um outro sintoma do borderline é isso, né? Que você é uma pessoa totalmente estável, então você não consegue manter emprego, né? Além de não conseguir manter relacionamentos pessoais, outra coisa que influencia é na sua vida profissional, né? O vídeo já tá ficando também bastante longo, então eu vou citar só mais uma coisa para poder encerrar e depois eu volto com outro vídeo. Uma outra coisa que eu queria citar, e agora fugiu da minha memória, sobre o que eu queria falar. Nossa, fugiu totalmente. Totalmente mesmo. Da minha memória sobre o que eu queria falar, que era uma coisa muito importante sobre isso. Tá, gente, não consigo lembrar agora. Mas, enfim. Vou enfatizar novamente, para encerrar o vídeo, sobre sobre as pessoas que não têm a borderline, terem empatia com as pessoas que têm, né? Porque a gente vive uma situação muito difícil, gente. Muito complicada. Vocês vão observar, no outro vídeo eu tava maquiada, então não tava dando muito pra ver a minha expressão, porque eu tinha acabado de vir da casa de uma amiga, então eu tava toda maquiada, né? Não dava pra ver direito, mas eu acho que hoje tá dando pra ver como eu não estou bem, né? Hoje eu tô de cara limpa, sem maquiagem, sem nada, então tá dando pra ver que eu realmente não tô legal, mas falar sobre isso ajuda bastante. E é isso, gente. Para encerrar o vídeo, eu quero aconselhar vocês que, se vocês sentem algum desses sintomas que eu falei no outro vídeo e falei nesse também, que vocês procurem realmente, né, que vocês deem importância a isso e procurem se cuidar, porque é muito difícil viver com isso, tanto com a depressão, tanto com o transtorno de personalidade borderline ou qualquer outra doença psicológica. É muito difícil de conviver com isso, né? Você se sente inútil, você se sente incapaz, né? E você sente um vazio constante, né? E isso causa muita dor. Eu já passei por muita dor física, mas nenhuma dor física chega perto da dor que eu sinto emocional por conta do transtorno de personalidade que eu tenho, né? Por conta da depressão e por conta da ansiedade, né? Então, é isso, gente. Por enquanto é isso. Minha mente deu uma bugada agora. Eu queria falar sobre outras coisas, mas acabei esquecendo. Quando eu lembrar, eu vou tentar pautar ou escrever para poder não esquecer na hora e ter um conteúdo melhor para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, que eu tenha tirado mais algumas dúvidas. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.